Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar, então, a nossa terceira unidade da disciplina Introdução ao Estudo do Direito. E nessa unidade, nós vamos estudar o seguinte conteúdo. Vamos ver um pouco sobre as considerações iniciais sobre os ramos do direito, né? Vamos estudar um pouco do direito público, falar um pouco dos ramos do direito público, o direito privado, quais são os ramos do direito privado e também entender a respeito dos novos ramos do direito que estão surgindo nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil e no mundo. Ok? Então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos focar nos ramos do direito e entender um pouco mais como é que a ciência jurídica ela é ensinada, ela é estudada em todos os seus cursos. Ok? Primeiro, eu quero começar para trazer com vocês um conceito do nosso, né, do livro do nosso Marcelo Grillo, que está na minha biblioteca, né, naquele link que eu já tinha passado para vocês. É uma das nossas referências bibliográficas em que vocês podem consultar, quem tiver cadastrado na biblioteca. E ele diz assim, sobre os ramos do direito. Para o estudo do direito, sua divisão em ramos é inegavelmente um facilitador didático. Por muitos séculos, o direito vem sendo explicado pelas suas respectivas especialidades, em suas subdivisões. Por que eu trouxe esse conceito aqui? Porque eu quero que vocês entendam, como a gente já falou nas outras aulas, que a ciência jurídica é uma espécie, é um tipo de ciência existente, né, dentro das ciências sociais aplicadas, por exemplo, né, e esta ciência, para melhor ser ensinada, né, para melhor ser aprendida, para quem estuda o direito, ela existem ramos, né, que completam junto esses ramos, como se fosse mesmo, gente, uma árvore, né, em que você tem o tronco da árvore e a partir do tronco saem vários galhos, vários ramos, mas todos esses ramos fazem parte do todo que a gente chama árvore, né? Uma árvore sem tronco e sem galho não é árvore. E um tronco não estando acoplado à árvore, ela não tem vida, né? Portanto, entendam a ciência jurídica como uma árvore em que ela possui vários galhos, né? Uma árvore frondosa, uma árvore frutífera bem bonita, né? Que é a ciência jurídica, eu sou suspeito para falar, e que a gente possui vários ramos, né? Dessa ciência jurídica, mas que eles precisam necessariamente serem estudados em conjunto com o todo, em conjunto com a ciência jurídica, porque a ciência jurídica é uma só, né? Só que para facilitar, como o Marcelo Grillo fala aqui, para facilitar o ensino do direito, a gente apresenta algumas especialidades, algumas subdivisões dessa ciência jurídica, ok? Mas ela precisa ser entendida e estudada como algo completo, uno, como um todo, né? Justamente para que seja compreendido. Não adianta eu estudar só o direito penal sem saber o que é o administrativo, sem saber o que é o penal, sem saber o que é o tributário e todos os outros ramos do direito que nós vamos ver de forma muito rapidamente, muito resumida aqui, porque cada ramo do direito, por exemplo, para vocês terem noção, numa faculdade de direito, para quem estuda direito, né, faz a graduação em direito, cada ramo do direito, às vezes, por exemplo, direito civil, você estuda por 2 anos, 4 semestres, né, direito civil 1, 2, 3, 4, tem faculdades que tem civil 6, né, porque são muitos conteúdos, são muitas leis, são muitas normas que a gente precisa estudar e aprender. Mas é claro que essas normas devem sempre estar alinhadas ao direito constitucional, por conta da Constituição, né? Nós já vimos aqui, inclusive, nas outras unidades, que qualquer lei, de qualquer especificidade do direito, ela tem obrigatoriamente que obedecer, né, aos ditames, às normas e às regras e os princípios que estão dispostos na Constituição Federal. Por isso que é
disciplina base para qualquer pessoa que estuda o direito entender de direito constitucional. Que não adianta você aprovar uma lei de direito do trabalho que seja inconstitucional. Ok? A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Eu só quis trazer esse conceito inicial para vocês entenderem o que são esses ramos do direito que a gente vai falar agora. Ok? Bom, primeiro algumas considerações iniciais, que a gente já até falou nas outras unidades de forma indireta. Aqui a gente vai aprofundar. Eu acho que essa pirâmide aqui não é nova para vocês, né? Vocês já viram isso na unidade 2, a pirâmide de Kelsen, né? O conceito também da teoria tridimensional do direito, na unidade 1, tudo isso a gente vai precisar, o estudo do direito, ele é cumulativo, tá, gente? Então, eu até aconselho, e é bom que as aulas fiquem gravadas, porque vocês sempre podem revisitar essas aulas, rever essas aulas, e ficarem estudando constantemente, né? Porque a gente precisa, para entender essa disciplina, essa unidade 3 agora, da disciplina, a gente precisa ter entendido e lembrar das unidades 1 e 2, né? Para a gente entender toda a introdução ao direito, que é a nossa disciplina esse semestre, a gente precisa, portanto, entender e lembrar de todas as unidades, ok? Então, não se esqueçam dos conceitos da unidade 1 e 2, que agora a gente vai precisar. Bom, como considerações iniciais, a gente tem o conceito que a gente já falou de ordenamento ou de sistema jurídico, né? Ordenamento ou ordem jurídica ou sistema jurídico como a gente já falou, um conjunto de normas válidas em determinado tempo e espaço. Por que tempo e espaço são características que delimitam um sistema jurídico? Porque se ele é formado por normas válidas, as normas que não estão mais em vigor, que não valem mais para aquela sociedade, por exemplo, não fazem parte do ordenamento jurídico, não fazem parte do sistema jurídico, ok? E ela só é válida, portanto, se ela estiver em vigor em determinada sociedade, em determinado espaço físico que a gente chama de Estado. Por exemplo, as normas válidas no Brasil são as normas que são aplicadas no Estado brasileiro, o Brasil como um ente político, né? Portanto, aqui a gente precisa limitar, por exemplo, o ordenamento jurídico brasileiro faz parte, né, do ordenamento jurídico brasileiro, as normas que estão válidas no Brasil hoje, né, no ano de 2021. Isso é importante a gente entender, porque o ordenamento jurídico ele está diretamente relacionado no tempo e espaço de cada nação, por exemplo. Então, o ordenamento jurídico norte-americano, estadunidense, melhor dizendo, né, é o ordenamento jurídico que é composto pelas normas válidas que são aplicadas nos Estados Unidos neste ano de 2021. Né? O ordenamento jurídico haitiano, por exemplo, né, são as normas válidas existentes e aplicadas no Haiti neste ano de 2021. Né? E assim sucessivamente. Por isso que a gente diz que é um conjunto de normas válidas determinada no tempo e no espaço. Porque nós temos, por exemplo, normas que deixaram de existir há um tempo atrás, normas que já não estão mais em vigor no Brasil, né? Justamente porque a gente sabe que as leis elas estão em constante movimento. A sociedade ela é dinâmica, né? E as leis elas têm que acompanhar essa dinâmica da sociedade, né? Essa evolução, digamos assim, da sociedade. A sociedade está em constante movimento. Por isso que o direito não é uma ciência estática, é uma ciência dinâmica. Ele precisa acompanhar os anseios da sociedade de um determinado período, de uma determinada época, né? De uma determinada nação, que é o espaço físico, o território daquela nação, que a gente vai ver, inclusive, um dos elementos do Estado, que compõe o Estado como um ente político, né, para que a gente possa compreender, de fato, o ordenamento jurídico brasileiro. Aqui nós vamos focar no ordenamento jurídico brasileiro, que é composto, aqui está o exemplo da pirâmide, né, normativa, que a gente já falou, que é composto pelo topo, pela Constituição Federal, e abaixo da Constituição Federal, todas as outras normas que existem no nosso ordenamento jurídico e que são válidas, né?
normas federais, normas estaduais, normas municipais, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, emendas à Constituição, enfim, todas as outras resoluções, né? Todas as outras normas jurídicas que compõem o ordenamento jurídico brasileiro. Então, imaginem que são muitas normas, a gente vai estudar algumas delas apenas, né? Mas todo dia tem lei nova sendo criada, lei nova sendo aprovada e lei sendo revogada. Revogada é que ela deixou de existir, ok? A gente precisa também entender, né, quando fala de ordenamento jurídico, de sistema jurídico, que há uma dimensão hierárquica das normas do direito de um Estado. O que significa isso? Eu acabei de colocar para vocês, né, lembrando aqui a pirâmide de Kelsen, né, que é essa pirâmide normativa, em que existem, por ela ser normativa e por ela ser triangular, né, ela tem uma hierarquia, e essa hierarquia deve obrigatoriamente ser respeitada, né? A gente tem o conceito de lei maior, né, que inclusive advém aí do direito alemão. Hans Kelsen falava bastante sobre isso, né, a lei maior, que é a nossa Constituição, que é a lei mais importante do Estado, né, de um país, ela precisa ser necessariamente respeitada, porque ela é a lei máxima, ela é a ordem máxima daquele determinado Estado. No caso do Brasil, a nossa Constituição Federal de 1988, que é a que está válida até o momento, né? Apesar de ter sido muito descumprida, né, ao longo por alguns políticos, ao longo de alguns governos, principalmente o atual, né, a gente percebe que ainda é uma Constituição que está válida, que representa os anseios, né, de uma sociedade brasileira, né, que se redemocratizou na década de 80, né, que passou por um regime totalitarista, um regime autoritário, que foi a ditadura militar, e que, portanto, trouxe os anseios de direitos fundamentais, de liberdade, de igualdade, de solidariedade, que é isso que é o espírito da Constituição de 88, né, que está válida até o momento. Então, inclusive, já falei isso aqui, que a Constituição de 1988, ela foi aprovada, a gente vai estudar um pouco mais sobre ela, acho que na próxima unidade, na unidade 4, ela foi aprovada a custo de muito sangue derramado nesse país, a custo de muita briga, de muita luta, de muita mobilização, de muita manifestação, de muitas mortes, de muitas torturas, de muitos preconceitos que existiam com pessoas que eram contra os sistemas totalitários que existiram no Brasil, né? Ela foi conquistada, né, à custa de muitas vidas perdidas. E por isso que, de fato, ela precisa sim ser respeitada, né? Não que ela seja perfeita, ela pode ser criticada, mas sempre no intuito de se conseguir garantir mais direitos ainda para todos, e não reduzir os direitos das pessoas, né? Esse é o espírito da Constituição, que ela traz um mínimo, né, de arcabouço, de princípios do direito, inclusive fundamentados nos direitos humanos, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, né, os direitos fundamentais dispostos na nossa Constituição de 88, eles estão embasados nessa Declaração dos Direitos Humanos, eles não podem ser reduzidos. Pelo contrário, a gente tem que ampliar cada vez mais a garantia desses direitos para todos, porque isso é democracia, isso é o espírito republicano que a Constituição representa. Ok? Então, a Constituição de 88, ela é a nossa lei maior dentro do nosso sistema jurídico, dentro do nosso ordenamento jurídico. Ela constitui a norma mais importante do ordenamento, legitimando o direito estatal posto e ordenando o sistema jurídico. Porque é a partir dela que todas as outras leis que forem criadas devem obedecer ao que está descrito, ao que está posto na Constituição Federal. Essas leis que estão abaixo da Constituição, elas não podem ser contra os princípios dispostos e os artigos que estão escritos na Constituição.
senão essas leis serão consideradas inconstitucionais, né? Justamente porque elas ferem um princípio maior, elas ferem uma regra geral que está disposta na Constituição Federal. Ok? Então, é importante a gente entender essa dimensão hierárquica do ordenamento jurídico, porque se a gente encontra dentro do ordenamento alguma lei que é contra a Constituição, que fere um princípio constitucional, que fere um direito fundamental, que fere um artigo da Constituição, essa lei provavelmente deverá, obviamente, não vai ser automaticamente revogada. Se ela está em vigor e foi aprovada por todo aquele processo legislativo que eu falei para vocês, né, na unidade 2, ela precisa ser revogada também por uma pessoa legitimada a revogar a lei, né? Ela precisa ser, o governo brasileiro, o Congresso Nacional, o Planalto, seja quem for que for revogar essa lei, precisa ser provocado. Alguém precisa chegar e dizer, olha, esta lei é inconstitucional, né? Geralmente quem faz esse controle de constitucionalidade também é o Tribunal de Justiça, desculpa, é o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que é o órgão máximo, né, do nosso Poder Judiciário brasileiro. A gente vai estudar um pouco disso na unidade 4, e ele pode declarar uma lei inconstitucional, ok? Portanto, é importante a gente entender que existe uma dimensão hierárquica no nosso ordenamento jurídico, em que a lei maior, a mais importante, né, a lei primeira, é a Carta Magna, que a gente chama, né, que é a Constituição Federal de 1988, ok? Dito isto, acho que a gente já pode passar um pouco para a clássica divisão do direito, que a gente vai falar bastante nas próximas unidades, né, que é uma divisão oriunda lá do direito romano-germânico, né, que é o sistema jurídico que nós fomos influenciados, que é a civil law, oriunda de Portugal, que nos colonizou, né, que teve a influência aí do Império Romano na sua Constituição, das suas leis, né. Então, tudo isso, essa classificação, todas essas informações que eu já falei antes, são importantes para a gente entender um pouco dessa classificação, que a gente diz clássica, porque hoje em dia a gente vai ver, inclusive no final dessa unidade, que existem novos direitos surgindo, né, por conta das novas demandas sociais mais complexas, de novos conflitos sociais mais complexos, que não estão diretamente, não se enquadram dentro da gaveta ou da coluna do direito público e dentro da gaveta ou da coluna ou da caixinha do direito privado, né? Existem novos direitos que nós vamos ver que são até uma interseção entre o público e o privado, ok? Mas primeiro a gente precisa entender o que é de fato o público e o que é de fato o privado. E aqui eu coloquei uma nota para vocês prestarem atenção, que a primeira distinção entre direito público e privado, como eu falei no início, foi feita pelos romanos. E aí, nos dizeres de Ulpiano, que foi um grande jurista romano, né, o direito público diz respeito ao estado da coisa romana. A polis, a cidade, né, ou civitas, aos cidadãos, né. O privado, a utilidade dos particulares. Então, foi primeiras tentativas de se dividir, né, ou de se classificar as relações jurídicas em sociedade, né? O direito público diz respeito ao Estado, portanto, aqui a gente já tem um conceito, normas de interesses gerais da coletividade e de aplicação obrigatória. Disciplina relações entre Estados, desculpa, aqui faltou um R, entre Estados, entre os entes estatais, melhor dizendo, eu que li errado, desculpa. Disciplina relações entre os entes estatais, tá? Ou entre o Estado e as pessoas. Mas sempre nessa relação jurídica é necessário que esteja diretamente atuando o papel do Estado, né, nesta relação, para que seja configurada uma relação de direito público, ok? Repetindo mais uma vez para vocês entenderem, com outras palavras, direito público é aquele direito em que possui os ramos
né, do direito público, que nós vamos estudar daqui a pouco, são aqueles ramos em que o Estado ele é um personagem, né, que aparece diretamente, é um dos personagens principais, né, dessa relação jurídica. Para ser uma relação jurídica de direito público, é necessário a figura do Estado, né, fazendo parte necessariamente desta relação jurídica. Por isso é considerada a relação jurídica de direito público. Eu já vou dar exemplos para vocês. Tá? Direito privado. Né? Como o próprio Piano já havia falado, diz respeito à utilidade dos particulares, ou seja, são normas de interesse particular que disciplinam relações entre indivíduos ou, coloquei aqui, pessoas na esfera privada, ok? O que significa dizer esfera privada? Na esfera familiar, na esfera pessoal, na esfera da tua intimidade, da tua personalidade, né, da tua sexualidade, dos teus direitos de intimidade, da tua particularidade, da tua privacidade. Né? Um exemplo aqui bastante são os direitos de personalidade. Né? Ao teu nome, o Estado não vai intervir qual é o nome que você vai receber quando você nasce. Quem vai escolher são os seus pais. Né? Então, essa relação da escolha do nome, de você ser registrado, né? De você tirar o seu RG, né? De você tirar, inclusive, a sua certidão, né? De você escolher seu nome, enfim, de definir onde você vai morar, é você que define a sua residência, seu endereço, né? Todas essas questões dizem se você vai casar ou se você não vai casar, se você vai ter filho, se você não vai ter filho. Todas essas questões dizem respeito ao foro íntimo de cada cidadão, de cada pessoa. Né? Se você vai abrir uma empresa no futuro, se você será empresário, se você tem interesse de ter uma empresa, isso quem vai definir é você. Não é o Estado que vai te impor. Né? Geralmente é você que escolhe, pela sua livre e espontânea vontade, né, essas questões. Se você quer comprar um celular, se você quer comprar um imóvel, se você quer comprar uma roupa, é você que vai, de alguma forma, decidir, dentro das suas possibilidades, o que você vai fazer. Essas normas, a gente diz que são normas de direito privado porque disciplinam relações entre indivíduos e ou pessoas. Por que eu coloquei indivíduos e pessoas? Porque indivíduos aqui remete à pessoa física, à pessoa natural, que somos nós, seres humanos. Mas existem também as pessoas jurídicas, né? Que são outros sujeitos de direito que nós vamos falar na unidade 5, justamente porque é uma relação, por exemplo, entre um indivíduo, né, um consumidor, né, frente a uma loja de departamentos que vendeu um produto para aquele consumidor. Então, uma relação aí de direito privado, por exemplo, de compra e venda, vamos dizer, entre um indivíduo e uma pessoa jurídica, entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, ok? A gente vai estudar bastante sobre isso nas próximas unidades, mas eu só quero primeiro que vocês entendam essa clássica divisão do direito entre público e privado. E aqui eu trago alguns exemplos, já até falei alguns aqui no slide anterior. Por exemplo, aqui tem duas imagens que retratam relações de direito privado e duas imagens que retratam relações de direito público. Quais são elas? Né? Não sei se vocês já conseguiram visualizar. Quais são elas? Vou dar até mais um tempinho para vocês pensarem. Bom, as duas imagens da direita são o quê, gente? Representam o quê? Aqui essa imagem representa para a gente uma pessoa comprando uma casa, um imóvel, né? Eles estão fechando aqui um negócio em que há uma venda de um imóvel, né? Acho que a mulher está comprando a sua casa e o corretor está vendendo para ela, ok? Nessa imagem aqui, o que que representa? Duas pessoas casando, um homem e uma mulher assinando
a certidão de casamento, que representa, ela está vestida de noiva, ele está de paletó e gravata, os dois estão com aliança, né, assinando ao mesmo tempo, representa o quê? O casamento. Essas duas imagens são exemplos clássicos de relações jurídicas de direito privado. Por quê? Porque justamente, como eu falei, você vai casar se você quiser, o Estado não vai intervir. Né? Ele nem deve intervir se você vai ou não casar, quando você vai casar, com quem você vai casar, se você vai casar. Da mesma forma que o Estado não vai intervir se você vai comprar sua casa, quando você vai comprar, aonde você vai comprar, se vai ser casa, se vai ser apartamento. Se você não tiver a fim de comprar a sua casa, o que você vai fazer com o seu dinheiro é você que define, né? Se você vai adquirir um bem ou não. Então, são relações jurídicas de direito privado. É claro que os personagens dessas relações são pessoas ou indivíduos, né? O Estado não está diretamente presente nessa relação, mas o Estado cria normas para regulamentar essas relações. No Código Civil, por exemplo, vocês vão ver, a gente vai falar um pouco sobre isso na última unidade, que existem normas para casar, não é qualquer pessoa que pode casar. Né? Eu não posso casar com um irmão meu, não pode casar entre pai e mãe, não pode casar entre adotante e adotado, não pode casar menor de 16 anos, entre 16 e 18 tem que ter autorização dos pais. Enfim, existem inúmeras normas para o casamento. Né? Tem que escolher o regime de casamento, enfim, tem espécies de registros e etc. Da mesma forma, para comprar um imóvel, você tem que pagar um imposto, tem que haver um contrato de compra e venda, tem que haver, né, cláusulas específicas nesse contrato, o preço específico do imóvel, tem que haver certidões daquele imóvel, comprovando que ele não tem débito, que ele não tem dívida. Enfim, existem várias regras. Só que nessas relações, essas regras que são dispostas em lei, portanto, exigidas pelo Estado. Só que nessas relações, o Estado não participa diretamente, né? Eu não vou casar com o Estado e eu não preciso pedir autorização para o Estado para comprar um imóvel, basta eu ter o dinheiro, né? Mas eles regulamentam as relações de alguma forma, ok? Nessas outras duas imagens aqui, o que significa? Essa aqui é uma pessoa, um cara que foi preso, né? Cometeu um crime, foi condenado e foi preso. Tá? E essa imagem aqui significa o quê? A declaração do imposto de renda de 2021, que todo cidadão que recebe renda, né, nesse país, acima de um valor mínimo, precisa declarar a sua renda. Ok? Essas duas imagens, portanto, representam relações jurídicas de direito público. Por que relações jurídicas de direito público, gente? Justamente porque, nesses dois exemplos, o Estado é um dos personagens principais nessas relações jurídicas. Porque somente quem é que pode julgar e condenar, gente? Quem é que tem o poder puniendi, que a gente chama? O poder puniendi é o poder de punir alguém, o poder de condenar alguém. Quem é que tem esse poder? Né? Quem é que tem essa competência? O Poder Judiciário, que representa um dos poderes do Estado brasileiro, né? Que é representado aí, no caso, por algum juiz, né, da vara criminal, que vai analisar o processo e vai julgar aquele processo para saber se aquele réu, né, se aquele suspeito, se aquele indiciado, ele é culpado. Somente podemos prender, né, e condenar alguém se passar por esse trâmite processual, né, pelo devido processo legal que a gente chama. Então, o Estado, ele é um personagem principal porque é ele que vai dizer, você é culpado, você vai ter tantos anos de pena. Né? Não pode vir um terceiro, a vítima, ou um parente da vítima desse cara que cometeu o crime, e dizer, você está preso, você está condenado e você vai cumprir tanto. Não, porque não existe essa possibilidade no nosso direito brasileiro. O nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal, eles determinam tudo, né? Todos os ordenamentos jurídicos determinam que só pode ser condenado, né, preso e condenado, aquele que passar pelo devido processo legal,
né, e ter uma sentença penal condenatória no final. E aí sim ele pode ser considerado condenado e ele pode ser preso para cumprir a sua pena. Okay? Então é o Estado que determina isso. A relação aqui é entre o réu, né, e o Estado. E no imposto de renda, a relação é para quem que a gente paga esse imposto, né? Quem é que arrecada? É o Estado. Então a gente vai pagar para o Estado brasileiro, né? Aqui no caso é o cidadão, pessoa física ou pessoa jurídica também paga imposto de renda, né? O particular pagando, né, uma parte da sua renda, a depender aí 27,5% da sua renda, né, que recebeu durante um ano inteiro, ele devolve para o Estado, se ele não conseguiu abater nesse imposto, né, de gastos que ele teve, por exemplo, com saúde, com educação, etc. Ele devolve para o Estado esse imposto, porque existe uma lei dizendo que todo cidadão que tem renda deve declarar a sua renda. Se ele teve todos os gastos necessários, ele pode até reaver, né, um pouco desse valor. Ou você pode ter que devolver para o Estado aquilo que você utilizou, digamos assim, que foi um superávit. Não é nem um superávit da sua renda, né? É o imposto que você tem que pagar. Imposto não é superávit, imposto é um tributo, né? É um tributo, a gente vai estudar isso também aqui quando falar de direito tributário, é um tributo determinado por lei e é obrigatório. E é justamente daí que o Estado, pelo menos, deveria, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil não é assim, mas é através desses tributos arrecadados que o Estado tem a sua receita para pagar as suas despesas, para pagar os seus serviços públicos, para pagar e investir na sociedade. Para, por exemplo, né, não sei se vocês estão acompanhando aí o dilema das universidades federais, né, em que correm o risco de paralisar esse ano as suas atividades por falta de verba, porque o orçamento público foi cortado, né, para as universidades. Nós não temos verbas. É o governo que tem a competência de dar as verbas para as universidades funcionarem. E se a gente não tem essas verbas, o que o governo está fazendo com o imposto, né? Com o tributo? Porque nós também não diminuímos o pagamento dos nossos tributos, pelo contrário, né? Eles continuam recebendo os tributos que são pagos, né, por toda a sociedade, e quem arrecada esse tributo é o Estado brasileiro, né, nas suas diversas esferas, federal, estadual, municipal, a depender do tributo. Nós vamos estudar isso. Então, também é uma relação de direito público, né, porque o Estado está presente diretamente nessa relação entre Estado e particular, ou Estado e pessoa jurídica, enfim. Ok? Bom, vamos então ao primeiro ramo do direito público, que seria o direito constitucional. Aqui a gente já tem até aqui, ó, os tipos de leis que nós já falamos, né, dentro da teoria tridimensional e também da pirâmide, né, de Kelsen, pirâmide normativa. E o que o direito constitucional estuda, gente? Coloquei aqui para vocês, ó. Estuda a estrutura e a organização do Estado, a organização dos poderes, as funções dos órgãos desses poderes, as competências, garantias e direitos fundamentais. Eu não sei se vocês já perceberam, qualquer concurso público, por exemplo, em que o Estado vai contratar alguém para trabalhar para ele, né? Basicamente, a grosso modo, esse é o conceito, né? Precisa saber e ter conhecimentos básicos, né? Se você vai ser um público, você precisa saber e ter conhecimentos básicos do que é um direito constitucional. Porque você vai servir à sociedade, né? Você vai ser um servidor público, trabalhar, por exemplo, no poder público, né? Seja municipal, estadual, federal. Você vai precisar ter noções de como é que o Estado se estrutura, como é que ele se organiza, como é que os poderes do Estado se organizam, quais são esses poderes, o que eles fazem, quais são os órgãos desses poderes, quais são as funções desses órgãos, né? O que são garantias e direitos fundamentais, quais são essas garantias, né? Quem pode acionar essas garantias. Então, você precisa ter uma noção básica de como é que funciona a estrutura e a organização do Estado brasileiro. Além disso,
o direito constitucional, ele é oriundo, né, obviamente, de um processo intelectual, claro, porque a lei constitucional, né, a lei maior, é óbvio, ela é oriunda desse processo intelectual, né, que está diretamente relacionado aos fatos sociais, à vontade do Estado, né, que deve ser determinado ali naquele texto constitucional, deve estar ali vislumbrado no texto constitucional, porque para elaborar uma lei, como eu já falei para vocês, é preciso um conhecimento do assunto, né, da causa, é preciso ser sensível aos fatos sociais, é preciso demonstrar aí a vontade do Estado, justamente para a criação daquela lei. Ok? E aí aqui só recapitulando, a lei é um preceito comum e obrigatório emanado do Estado e provido de sanção, né? Justamente o conceito de lei, em que aqui a gente vai trazer diversas leis para a gente estudar, só relembrando aí que dentro do direito constitucional também a gente tem diversas leis constitucionais, né, que simbolizam essa estrutura, que regulamentam essa estrutura da organização do Estado, né, dos três poderes, das funções, dos órgãos, etc. Ok? E aqui, ainda falando do direito constitucional, é muito importante falar para vocês a origem, né? Da onde é que veio, da onde é que surgiu, da onde é que se começou a estudar o direito constitucional, ok? Bom, a gente pode mencionar aqui, inicialmente, que ele se origina de uma teoria filosófica e jurídica, né? Chamada constitucionalismo. O constitucionalismo, ele está diretamente fundado, né, ele surge como teoria filosófica e jurídica, filosófica que a gente chama, né, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. O que aconteceu em 1789, eu acredito que todos lembram, né, Revolução Francesa, as grandes revoluções surgiram nesse período, a Revolução Americana, logo em seguida a Revolução Industrial, né, e a consequência dessas revoluções foi muito impactante para as sociedades na época, porque desenvolveram, inclusive, novos sistemas jurídicos, desenvolveram-se a ideia mais moderna do que é o Estado brasileiro, né? Desculpa, do que é o Estado como nação, do que é o Estado como um ente político, e aí, advindo aí, inclusive, quebrando a noção, né, desconstruindo a noção de estados absolutistas para estados modernos, estados nacionais, né, isso tem muito a ver nesse período aí, né, a Revolução Francesa foi o quê? A queda da monarquia na França, em que o povo tomou o poder, né, a Revolução Burguesa, né, a Revolução Francesa, trazendo os lemas, né, principais, igualdade, liberdade e fraternidade. É óbvio que foi só uma parte do povo que tomou o poder, né, gente? Quem tinha grana, porque a burguesia era os bem-aventurados, né, os abastados da sociedade, que não tinham direitos, porque só quem tinha direito na época eram a nobreza, os monarcas, né? E a burguesia, que tinha o poder aquisitivo, o poder econômico, começou, né, a questionar por que também nós não temos poderes políticos como vocês, né? Já que nós trabalhamos até muito mais do que vocês. Obviamente, gente, reduzindo a uma pequena explicação, mas é só para dizer para vocês que a partir de então nasce o quê? Nasce a necessidade do povo firmar um contrato com os seus governantes para que eles possam representá-los na política. Essa ideia surge com a Revolução Francesa, né, e isso é muito inovador, muito revolucionário para a época, porque a partir de então surge a noção de democracia e de república moderna atual que nós temos conhecimento, fundada nessa teoria do constitucionalismo, né, em que esse contrato social vai ser simbolizado pela Constituição, né, em que os políticos eleitos pelo seu povo deverão trabalhar para o seu povo.
né, deverão cumprir com o que estão estabelecidas nas normas que são elaboradas pelo povo ou pelos representantes do povo, né? Essa é a ideia do constitucionalismo, e aqui o principal documento, né, que simboliza esse contrato é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, mas que também, para a época, foi super revolucionária, mas também que não é, obviamente, o melhor documento, porque excluía várias pessoas dos direitos, né? Os direitos aqui eram do homem e do cidadão. A mulher não tinha direito, os países que tinham escravos não tinham direito, né? Pobres não tinham direito. Inclusive, isso é muito explicativo, né, para os preconceitos que algumas sociedades existem até hoje, principalmente no Brasil, né, em decorrência aí de um avanço do conservadorismo, né, em que a gente vê muitos preconceitos ainda com esses grupos sociais, né, que não sejam homens brancos, cis, héteros, né, que acabam tendo mais privilégios na nossa sociedade, por conta única e exclusivamente dessa origem, dessa tradição, dessa história, né, de preconceitos e de direitos que eram restringidos a um certo grupo de pessoas, né. Então, volto a repetir, aqui está, inclusive, a carta, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e aqui tem várias cláusulas, se vocês quiserem na internet dá para ler, aqui eu peguei a imagem só para ilustrar. A nossa Constituição de 88, que é a Carta Magna que eu falei para vocês, válida atualmente, que simboliza o direito constitucional, porque nela que está... É nela que está determinado, disposto a estrutura e organização do Estado, a organização dos poderes, as funções dos órgãos, as competências e garantias fundamentais, como eu falei no slide anterior, né? Disciplina também as relações públicas entre os entes federados e entre estes e os indivíduos, como eu já tinha explicado também nos slides das imagens, né? E aqui só uma nota, né? Só uma curiosidade. O Estado Constitucional foi antes o estabelecimento normativo estatal da própria ordem social mercantil capitalista, pois surge para garantir as liberdades burguesas no contexto histórico influenciado pelo iluminismo, né? E aqui, para quem gosta de história, né, acho que dá para unir, inclusive, esse quebra-cabeça, né, desde quando a gente começa a falar, desde a Idade Média, né, desde a época feudal, desde a origem do modelo de produção capitalista, né, grandes navegações influenciaram muito isso, né, inclusive a partir do capitalismo em que se consagra, se solidifica esse grupo de pessoas que detêm o poder econômico, que são considerados os burgueses, né, a burguesia, e por conta disso eles começam a querer romper com essa ordem, né, que era construída na época dos estados absolutistas, como eu falei, em que o monarca, ele criava as leis, ele julgava, ele executava, ele fazia tudo. E aí surge a necessidade da burguesia, por ter o poder econômico, né, de também exigir o poder político, como as suas liberdades individuais, os seus direitos políticos de votar, os seus direitos políticos de ir e vir, né, de não precisar mais pagar impostos para o monarca, e sim pagar imposto para que o Estado pudesse reverter isso para a sociedade, né? Isso foi intensificado bastante na Revolução Industrial, em que, de alguma forma, escancarou a desigualdade nas sociedades, por exemplo, inglesas, nas sociedades francesas, nas sociedades europeias de uma forma geral, né? E isso também culminou aí para que esses grupos de pessoas que não tinham poderes, né, que não tinham direitos, exigissem seus direitos, né, conquistassem os seus direitos, as suas liberdades, que a gente chama de liberdades burguesas, né, e aí foi influenciado, obviamente, pelo iluminismo, porque o que foi o iluminismo? Aquele grande movimento de trazer a razão, né, de valorizar a ciência. Olha como é curioso, né, gente? Parece que as coisas elas vão e voltam, né? A vida é um ciclo, a sociedade é um ciclo, a história é um ciclo. Parece que a gente está lá no topo da conquista dos direitos e a gente cai e vai voltando para trás, né? Até chegar a um momento em que se discute, que era neste momento que se foi comprovado que a Terra não era plana, que a Terra era redonda, Galileu Galilei, iluminismo, pós-feudalismo, pós-Idade Média,
né? E agora volta-se, depois de 600 anos atrás, né? Depois de 600 anos depois, volta-se essa discussão se a Terra é plana ou não. Infelizmente, quando a gente coloca a ciência em questão, em dúvida, não que ela seja perfeita e acabada, que ela é uma coisa inquestionável, não. Mas você precisa também combater, né, as teorias científicas com novas teorias, que sejam lógicas e sejam coerentes, e não com machismo, e não com fake news, ou com posts de internet, Twitter e Facebook, né? A gente precisa, sim, estudar, a gente precisa fundamentar, entender e criar novas teorias embasadas, né? E eu estou falando tudo isso por conta da questão do iluminismo, que foi justamente o que deu aso para essa nova, né, ideia de sociedade, essa nova ideia, né, oriundo aí de questões culturais, sociais, políticas e econômicas, como eu falei para vocês, né, trazendo aí à tona uma nova teoria chamada constitucionalismo. E a partir de então, né, isso se disseminou em todos os estados, países, né, no mundo inteiro, e começaram a se tornarem independentes, né, e criarem a sua própria Constituição para regulamentar o seu Estado, para regulamentar a sua sociedade, ok? Como aconteceu, enfim, no Brasil e nos demais estados, ok? Bom, outro ramo do direito público é o direito administrativo. O que é o direito administrativo? Estuda a prestação dos serviços públicos pela administração pública. Ora, se nós temos o direito constitucional, que estuda a estrutura e a organização do Estado, quando o Estado presta um serviço público, ele presta através da administração pública, que é um conjunto de órgãos públicos que fazem parte, né, do próprio Estado. Né? E quem presta esse serviço, quem são os órgãos, né, que prestam esse serviço, nós vamos ver agora, é justamente o que forma o direito administrativo. Direito administrativo, aqui eu estou falando do Estado, né? Ou seja, por isso que é um ramo do direito público. Estuda a prestação dos serviços públicos pela administração pública. A administração pública detém o poder público, o poder de coerção, ou seja, de obrigar, de exigir, né? E é composta pelos órgãos públicos e seus funcionários, né? Vou já dar os exemplos aqui do lado direito nessa imagem, nesse gráfico. O que é um serviço público? O serviço público é toda atividade de interesse público prestada pelo Estado ou delegada para outros entes, para outras pessoas jurídicas, né, para outros órgãos. Ele pode delegar, olha, eu não dou conta de fazer tudo, então eu vou delegar aqui para alguma pessoa jurídica, para algum ente jurídico para fazer essa atividade, porque eu sozinho não vou dar conta de tudo, né? Mas ele é o competente de prestar o serviço público. E aí, na Constituição, também define quais são os serviços públicos, né? A administração pública também detém o poder de polícia. O que é o poder de polícia? Não é o poder de polícia daquele da força, da polícia militar, da polícia civil, não. O poder de polícia aqui é a competência, justamente oriundo do poder de coerção, tá? É a competência de limitar o exercício dos direitos individuais, as liberdades individuais dos indivíduos, portanto, em benefício de um interesse coletivo. Exemplo de serviço público, gente. Exemplo de serviço público é a educação pública. A saúde pública nunca foi tão necessário o Estado atuar na saúde pública, principalmente durante uma pandemia como o coronavírus, o que a gente está passando, né? É obrigação do Estado comprar vacina, não é uma faculdade se ele compra ou se ele tiver a fim de comprar ou não, é obrigação. Se ele não compra, se ele não proporciona para toda a sociedade, né, ele está cometendo, inclusive, um crime de responsabilidade, né? Olha que coisa. Se ele não proporciona educação, se ele não proporciona lazer, se ele não proporciona transporte, se ele não... todos os direitos sociais são oriundos de serviços públicos, né? Se ele não proporciona a previdência, a assistência, se ele não proporciona, enfim, todos os direitos sociais do artigo 6º, né, e outros direitos e serviços públicos que existem na Constituição Federal, ele está deixando de realizar um dever,
né? É dever do Estado, é competência dele. Esses são serviços públicos. E para realizar esses serviços públicos, ele pode limitar a tua individualidade, a tua liberdade, o teu direito individual. Por exemplo, a propriedade é um direito individual, né? De cada um. Cada um tem direito livremente a ter a sua propriedade. Porém, se aquela propriedade de alguma forma está prejudicando um direito coletivo, ela pode ser o quê? Desapropriada. Exemplo, quando você vai construir uma estação de metrô, quando você vai construir uma pista de avião, quando você vai construir uma rodovia, um rodoanel, uma ponte, qualquer coisa que seja, por exemplo, de transporte para favorecer o transporte público, né, como uma obra pública de infraestrutura urbana, por exemplo, se ali naquele projeto, né, que você está projetando, passar uma casa, um prédio, um edifício, o prédio da Mariazinha ou a casa do Joãozinho, se eu tiver que desapropriar, eu, Estado, eu, administração pública, eu posso fazer isso, porque eu tenho o poder de polícia de dizer, olha, Joãozinho, você vai ter que sair daqui, porque aqui nós vamos construir uma estação de metrô. E a estação de metrô é de interesse público e coletivo. E todos vão se beneficiar com essa estação de metrô. Portanto, o interesse coletivo sempre deverá se sobrepor ao interesse individual. Isso é o que diz a nossa Constituição, tá, gente? Não sou eu, professor Dan, que está dizendo. Está escrito na nossa Constituição. O nosso ordenamento jurídico determina isso. Mas, infelizmente, parece que não é o que está acontecendo atualmente, né? E o poder discricionário da administração pública é o poder de decidir o que ela vai fazer, né? É o poder de analisar a conveniência e a oportunidade, por exemplo, de desapropriar a casa do Joãozinho para construir um metrô ali naquele lugar, né? Conforme, obviamente, a lei determina. Então, aqui são alguns poderes da administração pública, né? E ela é formada por dois grandes grupos, a administração pública direta, a administração pública indireta. A administração pública direta é formada pelos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são o que compõem o Estado Democrático de Direito, né? No artigo 1º da Constituição, o Estado Democrático de Direito é formado, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos seus estados, Distrito Federal e municípios, né? Esses são os entes da administração pública direta, porque são diretamente os responsáveis para realizar os serviços públicos. A administração pública indireta são os órgãos que compõem os entes da administração pública direta. Por exemplo, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, etc. Exemplo, a Unifesp. A Universidade Federal de São Paulo é uma autarquia federal, tá? Que faz parte da administração pública indireta, está ligada diretamente à União, que compõe aqui na União, por exemplo, ao governo federal, o MEC, que é o Ministério da Educação. Ok? Então, vejam como tudo está interligado, né? Todas essas pessoas jurídicas são pessoas jurídicas de direito público porque possuem personalidade jurídica própria, possuem direitos e obrigações próprios, podem contrair direitos e obrigações, né? Enfim, inclusive tem aí várias competências que elas têm que realizar. Então, todos os servidores da Unifesp e de todas as universidades e institutos federais do país são servidores federais que estão vinculados ao governo federal, né, e que prestam um serviço público do governo federal, porque o governo federal sozinho não teria como manter e funcionar, né, o governo federal simbolizado pelo presidente da República, não teria sozinho como organizar, manter, né, e sustentar, não estou dizendo em termos financeiros, mas ser reitor de todas as universidades ao mesmo tempo. Que bom, né, que ele nem pode fazer isso. Então, ele delega para as autarquias, né, para as universidades, e aí se nomeia
reitores dessas universidades, servidores, presta esse concurso público para que preste o serviço de educação, que é o responsável, é a competência das universidades, ok? Então, direito administrativo, acho que eu dei conseguir resumir bem para vocês. Desculpa que a garganta está um pouco aqui secando. Outro ramo do direito público é o direito tributário e financeiro. Eu já falei um pouco para vocês também. A Lei 5.172 de 66 determina, né, ela regulamenta o direito tributário e financeiro no Brasil através do Código Tributário Nacional, que é o CTN, que a gente chama. Ok? E nessa lei define todos os conceitos do que é tributo, disciplina a receita e a despesa pública para realizar os serviços públicos. Ora, vejam que esses ramos eles vão se conectando, gente. Primeiro eu falei do direito constitucional, que é aquele que vai, obviamente, estudar a estrutura e a organização do Estado. Depois eu falei de administração pública, que é quem vai prestar os serviços públicos do Estado. E agora eu estou falando do direito tributário e financeiro, que é como eu vou prestar o serviço público. Eu preciso de um orçamento, eu preciso de grana, né? Eu preciso de dinheiro. Né? E aí aqui a gente entra com o direito tributário e financeiro para justamente entender o que é receita e despesa pública, né? Isso que esse ramo do direito estuda. Como é que eu vou viabilizar, como é que eu vou prestar esses serviços públicos, né? E aqui, ó, receita é obtida pela arrecadação de tributos, como impostos, contribuições de melhoria, taxas, empréstimos compulsórios e outros. Tudo isso está determinado no Código Tributário Nacional de como que o Estado vai arrecadar, aonde que ele vai investir, né? Quantos por cento para cada serviço público ele vai destinar. Infelizmente, aqui eu abro um parênteses bem grande, né, que o atual governo ele tem cortado cada vez mais orçamento público para a educação. E isso pode sim, como eu falei, né, já antes, no início da aula, isso pode sim comprometer as atividades das universidades federais, né, porque parece que não é prioridade do atual governo a educação nesse país, né? E principalmente das universidades públicas que investem em pesquisa, em ciência e tecnologia. Não existe uma sociedade desenvolvida sem investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia. A Unifesp, por exemplo, é uma das universidades que está fazendo a pesquisa da vacina de Oxford. Né? Imagina cortar os gastos dessas pesquisas, cortar a vacina, né? Mais uma forma de vacina, e é justamente aí trabalhar para não acabar com a pandemia, né? Para prejudicar a vida dos brasileiros, né? Para, enfim, deixa de se evitar, né? Essas mortes, essas milhares de mortes que estão ocorrendo na pandemia, infelizmente. Então, é só para que vocês entendam como é importante, né, saber investir a receita pública, né, nos serviços públicos necessários, que são direitos fundamentais para viver em sociedade, né, para se sobreviver, digamos assim, em sociedade. Né? Nunca se investiu tanto em saúde, mas também precisa ser investido em educação. Né? Justamente porque, como eu falei, é através da a educação, é a ciência e a tecnologia, a pesquisa científica, é a ciência, né, que vai produzir a cura de muitas doenças. Né? Enfim, isso é muito importante. Okay? Entre tributos federais, estaduais e municipais, o Brasil possui uma lista de 92 tributos vigentes atualmente. Nós somos um dos países do mundo que mais paga imposto, que mais paga tributo. Né? Se isso fosse revertido para o bem da sociedade, para a melhoria da vida das pessoas, ótimo, maravilhoso. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que até saindo dos cofres públicos, até a gente sentir o impacto na nossa vida, lá na nossa casinha, no nosso bairro, na nossa rua, né?
muito dessa receita, muito dinheiro dessa receita, infelizmente, é desviado, é oriundo de corrupção, né, é perdido, não se sabe onde foi aplicado, não se tem a transparência pública e etc. Infelizmente, é o que acontece, né, no Brasil atualmente. Não só atualmente, mas aconteceu ao longo de, né, todos os outros governos. A gente sabe que existe esse problema da corrupção, mas que atualmente é algo tão mais sem, como é que eu posso falar, tão mais sem medo de mostrar que está fazendo a coisa errada, sem ética, sem moral, né? Que a gente fica um pouco até impactado, oriundo aí de interesses privados, né? De grupos políticos específicos que querem se manter no poder, né? Por conta disso. Bom, a gente tem aqui ainda uma nota, como eu sempre gosto de colocar um quadro assim de uma nota para vocês, o conceito de tributo que está no CTN. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito jurídico que está na lei do CTN, né? Que está no Código Tributário Nacional. Mas basta vocês saberem que é uma prestação compulsória em moeda, porque eu não posso, por exemplo, eu vou pagar meu imposto de renda, eu vou dar o meu celular para pagar o meu imposto de renda. Não posso. Não posso dar meu bem para pagar o imposto de renda, eu tenho que dar em dinheiro. Eu tenho que dar em dinheiro real, né, em moeda, né? Sei lá, R$1.000, R$2.000, R$100, eu tenho que dar em pecúnia, que a gente chama, né, em moeda. Eu não posso dar um bem para pagar a dívida do meu imposto de renda. Ou para pagar a minha taxa de iluminação pública da minha rua, ou para pagar, sei lá, enfim, qualquer o tributo, sei lá, o ICMS, né, o ISS, enfim, vários, são 92 tributos, né, vigentes no Brasil. O tributo não constitui sanção de ato ilícito. O que significa dizer, se eu cometo algumas infrações, alguns crimes, por exemplo, crime de trânsito, multa, se eu passo, né, da velocidade permitida, ou se eu dirijo sem cinto de segurança, eu pago uma multa. Isso é uma infração, isso é uma sanção de um ato ilícito. O ato ilícito é aquele ato contrário à lei. Então, se eu passo no sinal vermelho, estou cometendo uma infração, eu vou pagar uma multa, isso não é tributo. Isso é sanção de ato ilícito. Tributo é outra coisa. Tributo está regulamentado pelo Código Tributário Nacional, né, e é uma prestação pecuniária que deve ser instituída e criada por lei, tá? Como, por exemplo, a lei do imposto de renda. Existe uma lei do imposto sobre circulação de serviços, mercadoria e serviços. Existe uma lei que regulamenta o imposto de transmissão de bens intervivos. Existe uma lei que regulamenta o IPTU. Existe toda lei, todo imposto, todo tributo só pode existir se tiver uma lei que regulamenta, tá? E deve ser cobrado mediante atividade administrativamente plenamente vinculada, atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, a administração pública que vai cobrar, através do Estado, através da União, através do município, ok? Então, basicamente, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente sobre direito tributário financeiro são esses conceitos. Vou adiantar, porque a gente ainda tem bastante coisa para hoje, e aí a gente tem mais um grande ramo do direito público, que é o direito penal. Né? O direito penal ele é regulamentado pelo decreto número 2.848 de 1940, que é o Código Penal Brasileiro. Ele já, obviamente, foi modificado. Imaginem, não existia crime cibernético em 1940, né? Não existia inúmeros crimes, né, em 1940 que existem hoje. É óbvio que ele foi alterado desde então, e ele é constantemente alterado. Mas ele define conceitos importantes, e é o que eu trago aqui para vocês para a gente discutir a respeito do direito penal. Ele define os crimes, quais são as espécies, o que é crime, estabelece as penalidades para cada crime, as penas, né, e dispõe sobre medidas de segurança. Medidas de segurança, por exemplo, são para aquelas pessoas, né, que cometem infração penal, crime, mas que não podem ser
são inimputáveis, não podem ser penados, não sofrem uma penalidade, como, por exemplo, uma pena privativa de liberdade. Eles não podem ir para a cadeia, eles podem ir para o presídio. Né? A gente vai já falar sobre isso. O que é crime, gente? Crime, com base no Código Penal, é toda a ação típica definida em lei, ou seja, não tem crime que não esteja previsto em lei. Se eu realizo uma conduta que a lei não diz que é crime, então não é crime. Só pode ser considerado crime se tiver escrito lá na lei penal, essa conduta é crime. Se não tiver escrito em nenhuma lei penal, portanto, não é considerado crime. Ok? É uma ação típica, portanto, definida em lei. Antijurídica, por quê? É contrário a um direito. Por isso é antijurídico. Se fosse jurídico, não seria contrário, seria a favor. É antijurídica. Uma conduta típica antijurídica significa uma conduta definida em lei que seja contrária ao direito. Matar alguém. É uma conduta típica porque está definida em lei. É antijurídica porque está contrária ao direito à vida. Eu não posso tirar a vida de outra pessoa. Né? Por isso que é antijurídica. E é culpável. O que significa culpável? Aqui o elemento culpa tem uma conotação diferente, um significado diferente no direito penal. E tem que ser essa conduta pelo menos culpável para eu poder penalizar. O que é uma conduta culpável? Né? A culpa é o elemento subjetivo dessa ação típica. Agir intencionalmente ou com culpa. Eu só vou poder criminalizar, e aqui são as espécies, né, de crime, se ele for crime doloso ou crime culposo. O crime doloso, tá aqui, ó, como eu estou falando para vocês, é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, se eu passo no sinal vermelho, eu assumo o risco de produzir um acidente. Então, eu posso até se eu atropelo alguém, ou se eu bato num carro e alguém morre, né, eu assumi o risco de produzir o resultado, portanto, eu posso ser até condenado como um crime doloso se eu matar alguém em um homicídio doloso. Ok? Agora, obviamente, se eu estou assaltando um banco, vou lá e disparo em alguém, é claro, eu tive a intenção, por mais que eu não tivesse a intenção, mas eu estou cometendo um crime. A minha intenção foi furtar um banco. Então, eu tive essa intenção, foi o meu desejo. Então, eu quis produzir o resultado. Eu organizei, articulei, fui lá, assaltei um banco. Isso é o dolo, é a intenção. Quando a gente quer o resultado. Eu quero assaltar um banco, vou lá e assalto o banco. Então, se eu cometi um furto, enfim, um roubo, né? Ou se eu assumi o risco de produzir aquele resultado. Como, por exemplo, eu estou falando beber e dirigir, né? São duas coisas que não combinam. Se eu estou alcoolizado dirigindo um carro, né? Geralmente, tá, gente? Isso vai depender muito do fato concreto, do caso concreto em questão, das provas, da análise do juiz, etc. Mas, geralmente, pode ser que se eu bata em alguém, se eu atropele alguém, mate alguém, eu posso ser condenado por homicídio doloso, porque eu assumi o risco de produzir o resultado. Eu estava bêbado, é obviamente que os meus reflexos ficam totalmente mais fragilizados e eu posso vir a cometer um crime. Ok? Eu vou já falar da culpa, tá? Crime ou delito ou contravenção, aqui eu não vou entrar nessa diferença, porque para quem estuda direito penal, tem pequena diferença, o crime é uma conduta mais periculosa, uma conduta mais grave, e delito e contravenção tem umas penas mais brandas, alguns até com multa, tá? Mas eu não vou entrar nessa distinção, mas é só para dizer que eles se diferenciam quanto às penas e os seus cumprimentos. É isso que eu quero que vocês saibam. Crime, delito, contravenção. O fulano cometeu um delito, né? A ação delituosa. São sinônimos de crime, mas tem umas distinções entre penas e seus cumprimentos. Tá? Aqui eu coloquei mais uma nota no nosso quadro, que é o conjunto de normas jurídicas, direito penal, né? O conceito. Conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, ligando o delito como pressuposto e a pena como consequência. Esse é um clássico da definição do direito penal, justamente por quê? Porque aqui determina que o único que pode punir é o Estado. Ele tem o poder, ele tem o jus puniendi, que a gente chama, como eu falei desde o início, né? O poder de punir.
É o Estado, através do Poder Judiciário. Ele que vai julgar, né? E ele vai punir como? Ligando o delito como pressuposto, ou seja, ele só vai punir se tiver uma lei determinando que aquela ação é crime, por isso que tem que estar definido em lei, e ele vai, a cada crime, tem que ter uma pena, né, como consequência. Porque todo crime, obrigatoriamente, para ser crime, ele tem que ter uma pena. É o mínimo que ele tem que trazer, é a sanção, né, para quem comete aquela ação típica. É a penalidade, ok? É o pressuposto de um crime, portanto, é a pena como consequência. Tudo bem, gente? Vou passar adiante porque tem muita coisa ainda para a gente falar. Bom, ainda falando do direito penal, aqui eu vou falar agora do crime culposo. Tá? E aí a gente vai já dar um exemplozinho aí que acho que todo mundo ficou sabendo, enfim, tomou conhecimento. O crime culposo, gente, é aquele que o agente, a pessoa que comete o crime, não teve a intenção de produzir o resultado. Mas mesmo assim o resultado aconteceu por 3 questões: negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Quando a gente diz, mas o fulano não teve culpa, não é que ele não teve culpa. Ele não quis produzir o resultado, mas ele aconteceu por negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Quando eu, enfim, quando eu passo no sinal vermelho e atropelo alguém, eu estou assumindo o risco de produzir o resultado. Portanto, posso estar cometendo aí um crime doloso, né? Um homicídio doloso, né? Agora, e aqui primeiro eu queria explicar para vocês a diferença entre negligência, imprudência e imperícia, né? Quando o crime, para ele ser culposo, ele tem que, ao menos, ser punível, né? Como por negligência, imprudência ou imperícia. E aí, alguma ação, por mais que eu não quisesse atropelar aquela pessoa, mas alguma ação que eu deixei de fazer, ou que eu fui imprudente, ou que era minha competência e eu não fiz, eu acabei realizando, né, aquela ação típica, eu acabei cometendo o crime. Sem eu querer, acabei cometendo um crime. O exemplo clássico aqui, né? Eu vou falar das 3 diferenças, negligência, imprudência ou imperícia, mas o exemplo clássico, não sei se vocês souberam, há alguns anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, no interior paulista, na cidade, se eu não me engano, de Tupã, ali na Várzea Paulista, enfim, não lembro qual foi a cidade, uma enfermeira aplicou num paciente na veia uma medicação, ela achava que era uma medicação, ela aplicou café com leite na veia do cliente. Era para aplicar a medicação que o médico tinha prescrito e ela aplicou café com leite na veia. O paciente veio a óbito na hora, né? Ela não teve, de fato, pelo menos foi o que se comprovou na época, né? É difícil a gente falar. Ela não teve, de fato, a intenção de matar aquela pessoa. Ela não queria matar. Mas por imperícia da parte da enfermeira, que tem o dever profissional e técnico de saber qual é a substância que ela está aplicando, né, na veia do paciente, ela foi condenada por homicídio culposo. E aí tem uma pena mais reduzida, uma pena menor, né, do que o homicídio doloso, quando ele tem a intenção de matar. Ok? Então, qual é a diferença, basicamente? A imperícia, como eu falei, a inaptidão, a ignorância, a falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares básicos da profissão. Geralmente, quem comete imperícia é aquele perito. Quem é o perito? É aquele que, né, tem conhecimentos técnicos profissionais para realizar determinado assunto. Por exemplo, a perícia em laudos periciais. Né? Em muitas situações, laudos periciais de empresas, né? Laudos periciais de desastres, laudos periciais de seguradoras, né? Laudos periciais, inclusive, dos sinistros que podem acontecer. Né? Às vezes a gente pede uma perícia, olha, realmente vê aqui se esse carro foi roubado, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que simula o roubo só para conseguir o seguro do automóvel, infelizmente. Né? Se esses peritos eles colocam alguma informação falsa no laudo, eles podem ser, isso é crime, eles podem ser, inclusive, responsabilizados, ok?
É imperícia. Negligência é deixar de tomar uma atitude ou não apresentar conduta que era esperada para a situação. Ou seja, a negligência ela está consubstanciada numa ação, né? Desculpa, a negligência não, ela é numa omissão, é a imprudência que pressupõe uma ação, desculpa. Quando a pessoa é negligente, por exemplo, omissão de socorro, né, passa na frente de um acidente de carro, eu deixo de socorrer aquela pessoa, ou então eu atropelo e fujo e vou embora, não presto socorro. Isso é uma omissão de socorro. Omissão de socorro é crime. Se a pessoa vier a óbito, eu, inclusive, posso até responder por esse crime, né? Porque é uma negligência, é deixar de tomar uma atitude ou não apresentar uma conduta que era esperada para a situação. Por exemplo, ter arma em casa quando se tem criança. Na verdade, arma em casa, nenhuma situação deve ser cumprida, né? Em nenhuma situação é recomendável, né? Porém, aquele pai, aquela mãe que tem uma arma em casa e uma criança vai brincar com a arma e acaba atingindo alguém, o pai ou a mãe foi negligente, então eles podem responder pelo crime que a criança cometeu, até porque a criança é inimputável. Ou seja, a maioridade penal, isso é um tema muito polêmico, né, gente? A redução da maioridade penal. A maioridade penal é de 18 anos. Então, você só pode ser condenado por um crime se você tiver de 18 anos para cima. Com menos de 18 anos, você não é condenado, você sofre medida de segurança, que foi o que eu falei anteriormente, né? E aí são os menores de idade, né? Aqueles que possuem alguma doença mental, algum transtorno, que não tem noção do que está acontecendo, do que está fazendo. A gente vai já falar, acho que no próximo slide. Ok? E a imprudência pressupõe uma ação precipitada e sem cautela, né? É justamente aquela pessoa que é imprudente. Quando eu também estou bêbado no volante, quando eu também não, na verdade, quando eu estou bêbado eu assumo, né, o risco de produzir o resultado, mas quando eu estou em alta velocidade, né, eu estou sendo imprudente, por mais que eu não queira matar ninguém, eu estou correndo para chegar no meu trabalho a tempo, né? Mas eu jamais quero bater ou matar ninguém. Mas por eu estar em alta velocidade, eu estou sendo imprudente. E aí, se eu bater em alguém e atropelar, eu posso também sofrer, se a pessoa vier a óbito, eu posso ser condenado por um homicídio culposo. Porque eu não tive a intenção, mas eu fui imprudente. E acabei cometendo a ação e o resultado aconteceu. Ok? E aí, gente, a gente tem aqui as duas espécies de crime consumado e crime tentado. O crime consumado atinge o resultado esperado. É quando realmente o homicídio consumado é quando a pessoa morre, né? O furto consumado é quando você realmente subtrai coisa alheia móvel, né? O crime tentado é quando você inicia a execução, mas ela não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, eu estou com a arma para atirar em alguém, né? Estou ali para querer atirar naquela pessoa. Só que aí, de repente, vem um policial e eu atiro até, a bala passa respinga ali no braço da pessoa, porque um policial veio por trás e me interceptou, né? Eu tentei, mas o resultado não se concretizou. Por isso é um crime tentado, né? Por circunstâncias alheias à minha vontade. E aí eu volto a mencionar esse caso, que foi conhecido, eu acho que ano passado no Brasil inteiro, do estupro culposo, né, gente? Daquela Mariana Ferrer, daquela influencer, né, digital. O advogado do estuprador foi identificado, foi processado, só que aí o juiz entendeu que ele cometeu estupro culposo. Só que existem modalidades de crime, gente, que não aceitam a modalidade culposa. O estupro é um deles, né? E isso foi uma polêmica muito grande no mundo jurídico brasileiro, porque foi a primeira vez na história do Brasil que um juiz sentenciou, né, um estuprador por estupro culposo, só para ele ter uma pena menor, né? E aqui a gente pode justificar e questionar, obviamente, que nem todo juiz faz justiça. Porque nesse caso, obviamente, esse juiz, ele julgou de forma errada. O processo deve estar ainda em recurso, grau de recurso, para tentar reaver essa decisão, que foi
um erro absurdo e grosseiro e estúpido, né, de não se aplicar a lei conforme ela foi criada no caso concreto, né? Então, estupro culposo, aqui tem a charge, né? A vítima aqui no chão, e aí tem estupro culposo, entre aspas, né? É quando não há intenção, aí aqui a imagem do cara subornando, né, as pessoas, de culpar o estuprador. Na verdade, essa charge diz muita coisa, porque aqui o estupro culposo é quando não há intenção de estuprar. Como é que uma pessoa vai estuprar sem intenção? Né? Em que situação isso pode ser possível? Não existe. Né? O estupro ele só pode ser doloso, porque a pessoa, para estuprar, ela tem intenção de estuprar. Né? E aí aqui ele colocou que o estupro culposo é quando não tem intenção de culpar o estuprador, na verdade, né? Porque você não quer aí responsabilizar o estuprador. Então isso gerou uma polêmica muito grande no Brasil inteiro, e isso representa também, gente, e aqui eu quero falar um pouco, abrir esse parêntese, para falar da cultura do estupro no Brasil, né? Que é oriundo, que é que é estrutural na nossa sociedade, que é oriundo de uma sociedade misógina, né, machista, patriarcal, em que mulher ganha menos que homem, em que mulher, em muitos relacionamentos, é considerada propriedade do homem, ainda. Né? Lembra quando eu falei lá no direito constitucional, na Declaração Universal, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789? Naquela época a mulher não tinha direito, não podia votar, não podia nem estudar, não podia trabalhar. Né? Óbvio que se foi construindo esses direitos, se foi se conquistando para as mulheres, mas ainda hoje, porque é estrutural, porque faz parte da estrutura da sociedade brasileira, nós somos educados e criados para sermos machistas. Né? E que bom que hoje existem pessoas, né, que enxergam isso, né, de forma, é difícil enxergar, né, não é fácil, mas enxergam isso e querem quebrar essa bolha do machismo, da misoginia, do patriarcado, né? Porque no artigo 5º está escrito no inciso 1º, né, do artigo 5º, todos são iguais perante a lei e homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nessa Constituição. Então, por que a gente vê menos mulher na política? Por que a gente vê menos mulher em algumas profissões? Por que a gente vê menos mulher em alguns esportes? Por que a gente vê menos mulher em cargos de liderança? Por que a gente vê menos mulher ganhando menos? Né? Porque a gente ainda vê isso é oriundo, né, de uma formação da nossa sociedade que estruturalmente baniu os direitos das mulheres. A mulher só foi poder votar na década de 40, na década de 30, né? Só foi ter direitos trabalhistas na década de 40, né, depois da CLT. Enfim, a gente precisa entender que o machismo ele é estrutural, assim como o machismo, eu não vou nem falar da mulher negra, né, que é a que está na base da pirâmide, que é a que mais sofre todas essas injustiças e é a que tem menos direitos reconhecidos, né? Porque justamente a estrutura nós somos criados desde a nossa infância, menino não chora, homem não chora, né? Isso é um exemplo muito grande ainda das famílias criarem um menino para ser machista, né? A mulher tem que ser toda comportadinha, a mulher tem que ser, né, toda certinha, a mulher não pode ter mais de um namorado, o homem não, o homem pode ter quantas mulheres ele quiser. Isso é um exemplo de uma educação machista que a gente precisa urgentemente quebrar esse modelo tradicional e conservador de educação. Porque isso, quando a gente cria uma criança machista, o machismo, gente, a gente aprende. A gente não nasce sabendo. Assim como o racismo e todos os outros tipos de preconceito e discriminação. O preconceito por opção sexual, por raça, gênero, enfim, classe, etc. A gente aprende esse tipo de preconceito. A gente não nasce sabendo. A gente precisa aprender a desaprender esses preconceitos, né? A gente precisa, inclusive, furar a bolha para entender que todos são iguais perante a lei, e devem ser, e têm os mesmos direitos, assim como mulher, como homem,
né, como qualquer outro tipo de pessoa. Então, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui, desse estupro culposo, é justamente isso, é oriundo de uma cultura do estupro, em que a mulher, ela não é a vítima, ela é a culpada. Por que ela foi estuprada? Porque ela estava com uma roupinha sexy, porque ela pediu para ser estuprada, porque ela não tem modos. Que isso? Né? A gente ainda ouve muitas pessoas falarem, né, e justificarem o estupro. Qualquer tipo de violência não é justificada numa sociedade, né? Não pode ser justificada, né? Deve ser completamente combatida. Então, eu queria deixar aqui esse exemplo, desculpa me estender, mas é importante a gente falar dessas causas, né? Porque a gente precisa abrir os olhos e tomar a consciência e entender, não é mimimi, não é ficar, agora a sociedade está chata que está falando, não pode falar nada, não fazer nenhuma piadinha, que a gente já está sendo preconceituoso. Sim, a gente precisa entender que nós somos preconceituosos, que nós aprendemos a ser preconceituosos oriundo da nossa sociedade, que é preconceituosa, que é machista, que é LGBTfóbica, que é preconceituosa com as mulheres, que é racista. Por isso que é uma estrutura, né? E a gente precisa entender que nós estamos dentro dessa estrutura e a gente precisa, claro, sair, né, dessa estrutura. Ou, pelo menos, entender que ela existe para que as nossas práticas sejam menos discriminatórias possíveis, para que as nossas ações cada vez mais sejam inclusivas, né? Acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Bom, desculpa me estender, eu gosto de viajar nesses temas, são muito importantes. Né? E aqui, para a gente finalizar o direito penal, a gente tem as espécies de pena, né? Como eu estava falando nos últimos slides. A gente tem a pena privativa de liberdade, que é aquela que vai privar a tua liberdade, você vai ficar, obviamente, atrás das grades. E a gente tem a pena restritiva de direitos, que ela não vai incidir na tua liberdade, ela vai incidir em outros direitos, como, por exemplo, são as penas alternativas, né? Que ao invés de ficar encarcerado, os condenados sofrem limitações em alguns direitos, como a forma de cumprir a pena, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, a perda do direito de dirigir, né? A perda de você sair do país, até mesmo a prisão domiciliar, né? Até mesmo a canela, aquela... como é que a gente fala? Esqueci agora, aquela caneleira lá eletrônica, né? São outras penas restritivas de direitos, que você não precisa ficar diretamente, né, na cadeia, ok? E a gente tem dois tipos de regimes, né? Dois tipos de penas também, que determinam, cada pena determina um regime, a reclusão e a detenção. Isso aqui quem vai definir é a lei, tá, gente? E geralmente, a reclusão são para penas mais graves, crimes mais graves, por exemplo, homicídio, né? Estupro. Você começa no regime fechado e aí depois você vai progredindo de regime. O regime fechado é aquele que você não pode sair para nada da cadeia, né? Você, no máximo, vai ter um banho de sol ali porque você é um preso de alta periculosidade, como a gente chama, né? Detenção são aqueles crimes mais brandos, que você começa no regime semiaberto e depois vai para o aberto. Esse regime semiaberto e aberto, o regime semiaberto é aquele que você pode sair da cadeia durante o dia, por exemplo, para trabalhar, para procurar emprego, para visitar a família. O aberto, basicamente, você tem que ir lá cumprir com uma função na justiça e dizer, olha, estou aqui, sei das minhas responsabilidades, não posso cometer um crime, mas você nem dorme mais na cadeia ou fica em albergues, em cadeias de detenção, que são mais brandas, enfim, ok? Agora também a gente tem os inimputáveis, como eu falei para vocês, que é aquele agente com doença mental, ou incapaz de entender o caráter ilícito do fato, e os menores de 18 anos. Eles são incapazes, eles são inimputáveis, eles sofrem medida de segurança, ou seja, são internadas em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico ou tratamento ambulatorial, se for um doente mental, e se for menor de idade, nas conhecidas fundações casa. Não são cadeias, né? São institutos que aplicam medida de segurança, medidas pedagógicas, né? Medidas de instrução, instrutivas, né? Para as crianças não voltarem a cometer o crime, ok? Ou a infração. E também temos a multa. Existem crimes que estipulam a pena restritiva de liberdade, mais multa, ou só a multa como uma pena mesmo.
ok? Que é uma pena em dinheiro, né? Em pecúnia. Aqui são os tipos de crimes. A gente tem, por exemplo, no Código Penal, crimes contra a pessoa, o homicídio, no artigo 121, a reclusão de 6 a 20 anos. A gente tem os crimes contra a honra, por exemplo, o artigo 138, a calúnia, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Os crimes que não têm multa são crimes inafiançáveis, você não pode nem pagar fiança para sair, você vai ter que cumprir a pena, por exemplo, o homicídio. Crimes contra a dignidade sexual, estupro, artigo 213, reclusão de 6 a 10 anos, não tem multa. Contra a liberdade, artigo 148, o sequestro, reclusão de 1 a 3 anos, a pena muito pequena, né? E o crimes contra o patrimônio, por exemplo, artigo 155, o furto, reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. Aqui um exemplo do estupro, como a gente estava falando, o Código Penal mudou recentemente, né, nos últimos anos, considerando estupro toda conjugação carnal sem autorização da pessoa. Quer dizer, antes era a conjugação carnal, né, da mulher, né? Quando o homem realiza a conjugação carnal na mulher, né? Agora é quando a pessoa realiza a conjugação carnal em outra pessoa, né? Não precisa nem ter a conjugação carnal, mas quando ela realiza atos, né, libidinosos contra outra pessoa, sem autorização. E aí sem o consentimento. E aí é óbvio que qualquer pessoa pode ser estuprada. O que eu quero dizer é que antes dessa modificação, somente a mulher podia ser estuprada. Agora qualquer pessoa, inclusive o homem, pode ser estuprado. Ok? E furto para o roubo, acho que vocês sabem, né? A diferença, o furto é sem violência e o roubo é com violência ou grave ameaça. Ok? E aí eu peço que vocês deem uma olhada depois nesses crimes, leiam a lei, eu acho que é interessante para vocês saberem um pouco mais de cada um, tá? É muito importante a gente conhecer sobre isso. Bom, eu vou falar rapidamente agora sobre os ramos do direito privado, né? Nós vimos aqui os ramos do direito público, eu vou falar agora do direito civil, como um dos principais ramos do direito privado, né, que está disposto na Lei 10.406 de 2002, né, o Código Civil. Vocês podem, esses códigos todos, gente, todas essas leis, é só você jogar no Google que você vai ter acesso. Tá? Então, fiquem tranquilos, não precisa... vocês podem jogar o nome da lei, o número, né, da lei, ou o Código Civil, e vocês vão ter acesso gratuitamente no Google todas essas leis. Toda a lei é pública e é acessível pela internet, né, e vocês podem consultar. Ok? O direito civil é uma disciplina que regula, né, as relações obrigacionais, patrimoniais e familiares entre pessoas. Então, tudo que tem a ver com a esfera privada do indivíduo, né? Por isso que é um direito privado. E a gente tem um conceito aqui de fato jurídico, que é importante a gente entender, né? O que é o fato jurídico? Lembrem do fato social que a gente estudou lá no início? É mais ou menos esse o conceito que a gente traz aqui, mas são fatos que importam para o mundo jurídico, que provocam efeitos jurídicos, né? São acontecimentos que ocorrem na nossa vida, né? Que geram efeitos jurídicos. Geram efeitos de aquisição, transformação, modificação e extinção de direitos. Por exemplo, se eu estou... Vou dar 2 exemplos para saber se vocês conseguem identificar um fato jurídico. Quando eu estou na balada, que eu estou pré-pandemia, né? Poxa, que saudade, né? Quem nunca, quem não está com saudade? Eu estou com muita. Né? Pré-pandemia, quando a gente ia para balada, tomava ali um drink, uma cerveja, ia para a pista de dança, dava em cima de alguém, ficava com a pessoa, né? E beleza, ia embora para casa, bacana. Esse exemplo tem algum efeito jurídico? Existe um efeito jurídico de eu ficar ou não com uma pessoa? Dar um beijo ou não numa pessoa? Isso é irrelevante para o direito, se eu fico ou não. O máximo vai ser para mim se eu gostar da pessoa e ficar, e enfim, se eu levar um fora, né? Mas isso não tem uma relevância jurídica. Agora, se for um homem que vai sair ali da balada com uma mulher, ficou com a mulher, os dois vão para um local mais íntimo, acabam se relacionando sexualmente, e daqui a 3 meses a mulher desculpa que ela está grávida, ela descobre que ela está grávida e que eles vão ser pai, esse efeito
esse fato jurídico tem efeito jurídico? Claro. Porque aí vai nascer o direito de paternidade de uma criança em relação àquelas pessoas. E eles vão ser pais daquela pessoa. Vai haver um vínculo jurídico familiar, né, entre essas três pessoas, por mais que elas não casem, por mais que elas não vivam juntas, mas vai gerar, né, um efeito jurídico aí. Né, aquisição de direitos. A criança vai adquirir direitos em relação àqueles pais. E os pais vão adquirir deveres em relação àquela criança. Da mesma forma, quando alguém morre, né, quando alguém morre, você perde. Há uma extinção dos direitos, por exemplo, de propriedade, os direitos de personalidade, os seus direitos em relação a seu cônjuge, a sua filha, a sua família, né, as suas propriedades, como eu falei, enfim. Então, dependendo do fato jurídico, é aquele que gera efeitos, aquisição, transformação, modificação e extinção de direitos. Esses fatos são importantes a gente entender porque eles estão diretamente relacionados a esses três fatores, obrigacionais, patrimoniais e familiares. Ok? E ato ilícito. O que é o ato ilícito? Violar direito de outra pessoa, né? Todo aquele, está no artigo 186 do Código Civil, depois eu peço para vocês lerem. Todo aquele que violar direito de outra pessoa, tem a obrigação de reparar o dano causado. Ou seja, se a pessoa vem violar o meu patrimônio, se ela vem bater meu carro, se ela vem quebrar minha casa, né, se ela vem fazer algum tipo de algum dano, né, de uma violação, ou até mesmo uma ameaça, tá? Ele pode até ameaçar, ele não precisa nem concretizar o dano, né? Se ela viola o direito de outra pessoa, ela tem a obrigação de reparar. Isso é a origem da responsabilidade civil, né? A questão da reparação do dano. Se ela causou um dano, ela tem que reparar. Isso é o ato ilícito. O ato ilícito é a violação ou ameaça de violação de direitos de outra pessoa. Tá? E aí gera, inclusive, dano moral, dano material. A obrigação de reparar o dano é justamente essa. A gente vai falar um pouco disso na unidade 5. E aqui mais uma nota importante, que seria a relação entre caso fortuito e força maior. Tá? O que significa isso? São fatos jurídicos, né? Fatos imprevisíveis ou de difícil de prever, né? De difícil previsão, que gera um ou mais efeitos inevitáveis. Isso é muito importante com quem vai trabalhar com risco, tá, gente? E aí vocês vão ter uma disciplina de análise de riscos, eu acho. É muito importante, porque o caso fortuito e força maior são fatos imprevisíveis. Por exemplo, um alagamento, você não sabe se dá para prever, um evento natural, né? Ou algum tipo de situação que impeça você cumprir com o seu direito, com o seu dever, né? No sentido de que prejudique uma outra pessoa. Esses casos, caso fortuito, a gente diz que o caso fortuito é oriundo de uma ação humana, a força maior oriunda de uma ação da natureza, que impedem que você realize aquela conduta, né? Dependendo disso, você pode até não ser responsabilizado, mas você vai ter que ter a obrigação de reparar se causou algum dano. Por exemplo, uma empresa que precisa entregar o contrato realizar, uma empresa de logística. O contrato que ela assinou é entregar o produto no dia tal, na hora tal. Se ela não entregou o produto no dia tal e na hora tal, ela vai pagar uma multa, né? Mas, se ela comprovou que ela não entregou por um caso fortuito, uma força maior, sei lá, choveu, inundou a marginal, o caminhão não conseguiu chegar na empresa, e aí, portanto, foi uma força maior, né, uma força da natureza, aí, alagamento, chuva, uma torrencialmente na cidade, que não conseguiu que ele cumprisse o contrato. Ele pode até não ser responsabilizado, mas, em certas situações, ele vai ter que reparar o dano causado, se ele causou algum dano, por esse atraso no contrato, ok? A gente vai voltar a estudar um pouco isso na última unidade, em que a gente vai estudar especificamente direito civil, tá? Direito empresarial é outro ramo do direito civil, do direito privado, melhor dizendo, que está dentro do Código Civil, né? Eu coloquei aqui os artigos 966 a 1195, Código Civil de 2002. CC, Código Civil, 02 é o ano do Código, de 2002, ok?
O direito empresarial, gente, ele tem também alguns conceitos. Ele trata do conceito de atividade empresária, de empresário, de sociedade empresária. O conceito de atividade empresária está no Código Civil, inclusive. É toda atividade econômica organizada, tem que ser, né? Isso é muito importante. Vocês vão ter uma disciplina só para estudar direito empresarial, que chama direito empresarial no nosso curso, né? Toda atividade econômica organizada voltada para a produção e circulação de bens e serviços, ou serviços, melhor dizendo, para o mercado visando o lucro. Porque existem atividades econômicas que não visam lucro, como, por exemplo, uma associação, né, uma fundação, enfim, uma organização não governamental que realiza alguma atividade. Mas só é considerada atividade empresária aquela atividade econômica organizada, né, que coloca em serviço, coloca em circulação bens e serviços no mercado visando o lucro. O maior objetivo dele é obter o lucro dessa atividade. E aí é o conceito de empresário. É toda aquela pessoa que realiza a atividade empresária. Ele pode ser um empresário individual ou pode ser uma sociedade empresária, que é a reunião de pessoas físicas ou jurídicas. Né? A sociedade empresária, portanto, ela é dotada de personalidade jurídica própria, a gente vai estudar um pouco sobre isso também, tá? Ela possui patrimônios próprios, é constituída por mais de uma pessoa, via de regra, porque tem vários tipos de sociedades, né? E que realiza a atividade empresária. Ok? Os sócios dessa sociedade, eles são empresários, eles realizam atividade empresária, eles são empresários, né? Mas os direitos desses sócios, os bens desses sócios, dependendo da sociedade, não se confunde com a sociedade empresária. Porque a empresa, como a gente diz, que é a sociedade empresária, melhor dizendo, o nome técnico é sociedade empresária, possui os seus próprios bens, possui o seu patrimônio próprio e a sua personalidade jurídica própria, diferente dos seus sócios. Isso é muito importante e vocês vão estudar bastante sobre isso quando tiver essa disciplina de direito empresarial no curso de atuários. Tá? Aqui é só uma imagem com várias marcas conhecidas de várias empresas que realizam atividades empresárias, obtendo lucro, colocando em circulação produtos e serviços, né, no mercado. Ok? Um ramo de direito privado. E mais um ramo do direito privado, já indo para a nossa finalização da aula, a gente tem aí o direito do trabalho. Desculpa. O direito do trabalho também é uma disciplina que vocês vão ter, legislação trabalhista no nosso curso. O direito do trabalho, ele está regulamentado pelo decreto número 5452 de 1943. A mais famosa, né, conhecida, Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Tá? Tão retalhada e tão descumprida também, né, devido às reformas que ocorreram nos últimos tempos, né, diminuindo os direitos trabalhistas. A gente vai ter oportunidade para conversar sobre isso. Bom, o direito do trabalho disciplina a relação entre empregado e empregador, tá? São as duas figuras, dois personagens principais que precisam estar presentes, né, nessa relação. E por que ela é uma relação jurídica de direito privado? Porque aqui eu estou falando entre empregado e empregador, oriundo da CLT. Eu não estou falando aqui quem presta serviço público, porque aí faz parte da administração pública, e aí é direito administrativo, é direito público, tá? Eu estou falando aqui todo o seletista que a gente chama, que são os empregados de empresas privadas. Porque se for uma empresa pública, já vai cair nas regras do direito administrativo, ok? Ou se for um órgão público também. Contrato de trabalho. O contrato de trabalho é o vínculo de emprego entre empregado e empregador por um período indeterminado ou determinado mediante a remuneração. Tá? Como é que eu provo o contrato de trabalho? Através da
assinatura da minha carteira de trabalho, que obrigatoriamente, aqui não, aqui é CLT, mas é bem parecida a carteira de trabalho, né, que obrigatoriamente deve ser assinada pelo empregador se eu tiver um vínculo de emprego, né? O contrato de trabalho também pode ser um documento que eu vou ter que assinar junto com o empregador, mas obrigatoriamente precisa ser assinado também a minha carteira. Tá? O vínculo de emprego, então, é justamente essa relação, né, quando eu estabeleço através de um contrato, né, entre empregado e empregador, por um período determinado, ou seja, por 1 ano, 2 anos, contrato de trabalho é por tempo determinado, ou indeterminado, que é a regra. Geralmente eu não contrato ninguém por um tempo determinado, eu contrato por tempo indeterminado, né, mediante remuneração, obviamente. Conceito de empregado. Pessoa física não pode ser pessoa jurídica, tá? Pessoa física, pessoa natural, seres humanos como nós, né? Que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Natureza não eventual significa dizer que não é uma eventualidade. Ah, de vez em quando eu vou lá e faço um servicinho. Não. Eu tenho uma habitualidade, eu tenho uma rotina, eu tenho uma jornada de trabalho a cumprir diariamente. É um contrato de trabalho, é um contrato contínuo. Então, é um serviço de natureza contínua. Aqui eu já descarto, por exemplo, a figura da diarista, ou do diarista, né? Que eventualmente vai na sua casa e presta um serviço. Ele não é considerado empregado, porque ele presta um serviço eventual, né? O empregado, ele tem que prestar um serviço contínuo ou não eventual. Para o empregador, sob dependência deste e mediante salário. Dependência deste não significa dizer que ele é escravo do empregador, tá, gente? Porque tem muito empregador que trata o seu empregado como escravo, literalmente. Desrespeitando, humilhando, achando que é realmente subordinado no sentido literal da palavra. Mas aqui existem os poderes do empregador que vocês vão estudar em direito do trabalho, que são muito importantes, porque o empregador ele tem o poder, por exemplo, de subordinação, de regulamentar, por exemplo, as atividades do empregado. É ele que vai dizer o que o empregado precisa fazer, ele que vai determinar, inclusive, o valor que o empregado vai ganhar. É ele que paga o salário do empregado. Ele que vai determinar a jornada de trabalho do empregado, qual a hora que ele vai entrar, qual a hora que ele vai sair, enfim. Né? Geralmente assim que acontece, mas precisa se respeitar os limites básicos da dignidade humana, pelo menos, né? Com o empregador e o empregado. E óbvio que ele precisa pagar um salário. Não existe contrato de trabalho sem salário. Aí não é trabalho, não é emprego. É outra coisa, é voluntariado, assistencialismo, mas não é trabalho, ok? Empregador é toda aquela empresa individual ou coletiva, né? Que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Empresa individual pode ser um empresário individual, por exemplo, a pessoa que contrata uma empregada doméstica. Ele deve ser um empresário, um empregador individual, um empresário individual, né, registrado, inclusive, né, para poder empregar. Hoje em dia é assim que funciona. Ok? Ou um empregador como, por exemplo, a Coca-Cola, um empregador como a Microsoft, como o Google, como o Facebook, como, enfim, como as lojas Renner, né? Qualquer tipo de empresa coletiva, né? Que presta um serviço, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite o empregado, assalaria, ou seja, paga o salário dele, e dirige a prestação pessoal de serviços. É ele que vai conduzir, que vai dizer, olha, você vai fazer isso, seu horário é isso, você tem esses direitos, esses benefícios, etc. Ok? Requisitos do contrato de trabalho, portanto, são basicamente 4. Pessoalidade, continuidade, subordinação, salário. Pessoalidade, o empregado que tem que ir lá fazer o serviço dele. Não posso simplesmente acordar um belo dia e ligar para o meu primo, porra, primo, vai lá agora, vai hoje lá trabalhar por mim, que eu não tô com preguiça, não tô me sentindo muito bem, não. Vai lá, trabalha por mim. Não existe isso. É o próprio empregado, pessoa física, que tem que pessoalmente prestar o serviço.
Continuidade, como eu falei, não é de vez em quando, hoje não tô, essa semana eu não estou afim de trabalhar, não vou trabalhar, só na próxima, ou daqui a 15 dias, eu vou de uma vez por semana lá, não, tem que ser contínuo, né? Inclusive cumprindo com a jornada de trabalho. Subordinação, aquela característica que eu já falei, que o empregado é subordinado ao empregador, na prestação do serviço, né? Porque quem define as normas, né, quem organiza aí todas as normas de atividades do serviço que você vai prestar é o seu empregador. E o salário, que é justamente a contraprestação pecuniária pela prestação do serviço, né? Bom, chegamos, portanto, acho que ao penúltimo, último slide, com os novos ramos do direito. Os novos ramos do direito, gente, para ser bem sucinto, significa dizer que, devido à complexidade dos problemas e dos conflitos sociais, né, o direito e a legislação e a norma e a doutrina e a teoria jurídica, a ciência jurídica teve que se reinventar também para tentar solucionar esses conflitos. E não passam a ser somente conflitos agora exclusivamente relacionados ao direito público, ou de relações exclusivamente relacionadas ao direito privado. Os novos ramos do direito, e aqui eu coloco como os direitos difusos, né, eles não se enquadram nessa caixinha de público e privado, eles são tudo, na verdade. Eles estão tanto hora privado, hora público, e eles são uma interseção entre esses direitos. Por isso que esses novos ramos, eles acabam colocando em xeque essa clássica divisão entre público e privado que foi criada lá em Roma, né, na época do Império Romano. Hoje, é claro que as relações sociais eram muito diferentes do que são hoje em dia. E aí, por conta disso, nós precisamos entender que existem novos ramos que já são estudados na ciência jurídica para tentar solucionar problemas complexos da sociedade, né? E aqui eu destaco os direitos difusos, né? Quem são os direitos difusos? Assim como existem direitos público-privado, existem os difusos. Os difusos estão numa interseção entre os dois. São direitos transindividuais, ou seja, ultrapassam a esfera do indivíduo, o direito de todos, não o direito de um, não o direito do José, da Maria, do João, ou do paulistano, ou do carioca, ou do paraense. O direito de todos, né? De natureza indivisível. Eu não posso subtrair. Olha, você tem 10% de direitos difusos na sua vida, você tem direito a 10% de um tipo de direito. Não, você tem direito 100% você tem um interesse, né, difuso, que a gente chama, a 100%. Vou já dar um exemplo deles, né, para vocês. Que sejam titulares pessoas indeterminadas. Eu não preciso determinar se é o José, se é o Francisco, se é o Carlos, ou a Maria, ou a Joana, ou a Priscila, que tem direito que tem interesse a esses direitos difusos. Todos e todas e todes, né, têm interesse a esses direitos difusos, né? Esses direitos difusos devem ser garantidos a todos, todas e todes. E pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. Esse é o conceito que está no Código do Direito do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, tá? No artigo 81, parágrafo único, salvo engano, em que regulamenta o que são os direitos difusos, que são os direitos de todos, independentemente se você faz parte de um órgão público, se você faz parte da administração pública, se é um ente público, ou se você se é na esfera privada, se você faz parte de uma relação privada, de direito privado. Todos têm direito, por exemplo, ao consumidor. Os direitos do consumidor são de todos, né? Não é só de uma classe específica da sociedade, não é só de um grupo social específico. Todos nós somos consumidores, então todos nós temos direitos que devem ser cumpridos por sermos consumidores. O CDC é um deles, né? A Lei 8.078 de 90, e no artigo 5º da Constituição, inciso 32, desculpa, diz que é um direito e uma garantia fundamental. O direito do consumidor é um direito e uma garantia fundamental.
né, que deve ser preservado e garantido para o consumidor. Né? Então, o direito do consumidor é um direito de todos. Assim como um exemplo clássico e um exemplo muito mais fácil da gente entender, e eu sou suspeito para falar porque é a minha área de pesquisa, é o direito ambiental. O direito ambiental é um direito clássico, um direito difuso clássico, direito difusos e coletivos, que a gente chama, né? Que é a grande teoria para estudar esses direitos desses novos ramos. Está disposto no artigo 225 da Constituição, em que todos, lá está dizendo no 225, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, que é como um direito fundamental, essencial à tutela do direito à vida, né, que deve ser preservada para as presentes e futuras gerações. Quando a Constituição diz todos, ele inclusive está dizendo o poder público. Assim como tem o direito, tem o dever de preservar. Todos, tanto o poder público quanto a sociedade, como nós, cidadãos, como empresas, como organizações, como órgãos públicos, todos. Quando ela coloca todos, entende-se que são todos, tanto pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado, tanto os poderes públicos, principalmente, que devem tutelar e proteger o meio ambiente, né? E aqui eu coloco uma imagem que simboliza justamente essa ideia dos direitos difusos, que é da Greta Thunberg, não sei se vocês conhecem, né, essa menina aí de 16, na época, 17 anos atualmente, né, que se tornou uma das maiores líderes ambientais do mundo, né, quando ela começou a sair da escola dela, ela é de Estocolmo, né, na Suécia. Ela saiu, na verdade, da escola dela, matou aula, né, nesse sentido, para protestar contra as alterações das mudanças climáticas, né? E aí ela começou um movimento internacional no mundo inteiro, muito bonito, inclusive, de mobilização para chamar a atenção das autoridades, para realmente elas começarem a se preocupar em mudar, né, as emissões de gases de efeito estufa, porque está mais que provado cientificamente que nos próximos anos a temperatura do planeta vai aumentar, e se isso não for tema urgente da agenda governamental de todos os países, a sobrevivência da humanidade pode estar em risco, né? Então, ela colocou, inclusive, uma das, né, os slogans bem bem fortes dela é There is no planet B, ou seja, não há planeta B, a gente não tem um outro planeta para ir. É esse planeta que a gente tem que cuidar, então a gente precisa cuidar do meio ambiente, sim. E a questão climática é urgente e emergente. É um direito fundamental, é um direito difuso, é um direito de todos. Eu não estou aqui dizendo que é só dos suecos, que é só dos brasileiros, ou é só dos argentinos, é um direito de todo mundo, do mundo inteiro, né? Por isso que é um direito difuso também. E ainda a gente tem outros exemplos no Brasil, os direitos do idoso, pela Lei 10.741, de 2003, que é o Estatuto do Idoso, até porque todos nós vamos ser idosos um dia, então precisa ter uma proteção específica para essas pessoas, né? E também os direitos da criança e do adolescente, pela Lei 8.069, de 90, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em que a gente precisa também ter uns direitos específicos, uma proteção direcionada para essas pessoas, para essas crianças, adolescentes, porque eles precisam ter uma atenção, né, do nosso ordenamento jurídico, garantindo direitos específicos para essas pessoas, porque todo mundo um dia foi criança, então são direitos difusos, né, e direitos coletivos. Ok, gente? Esses são os novos ramos do direito que vocês vão ouvir falar bastante. Direito ambiental tem muito a ver com ciências atuariais, principalmente a questão do seguro ambiental, já falei para vocês, né? E a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas. Tudo bem? Bom, e assim a gente encerra, então, a nossa unidade 3. Aqui está a atividade para vocês fazerem. A resenha crítica do documentário Notícias de uma Guerra Particular, de João Moreira Salles, é um filme bem importante, bem interessante, né, que fala de um dos ramos do direito, que mostra muito da desigualdade, né, e a segurança pública na nossa sociedade. Está disponível nesse link, vocês vão ter que entregar via Google Classroom, na data agendada lá na nossa sala virtual. Ok, pessoal?
Bom, então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa unidade 3. Bastante conteúdo, bastante coisa para a gente conversar, mas a gente sempre vai estar aí atualizando vocês, né, de novos tópicos relacionados, e a gente vai precisar, inclusive, desse conhecimento para as próximas unidades. Então, não deixem de estudar, não deixem de aprofundar o conhecimento, de ler o material, de fazer as atividades, que eu acho que só vocês ganham, ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.